Olá, bem-vindos. Meu nome é Elgen e o artigo que eu apresento aqui para vocês é sobre um projeto de urbanização na cidade de Teresina, no Piauí, o projeto de urbanização da Vila da Paz. Esse artigo tem como coautora a professora doutora Renata Ferraz de Toledo e como título o Plano de Ação Climática da cidade de Teresina, Piauí, e o caso do bairro Vila da Paz, perpetuando desigualdades em territórios urbanos vulneráveis. Bom, a ideia do projeto era ótima: promover a melhoria da qualidade de vida dos moradores locais no bairro através de obras de infraestrutura urbana, melhorias habitacionais e da recuperação de uma área ambientalmente degradada, às margens do córrego Grotão, que é o córrego que corta o bairro, divide o bairro ao meio. Bom, a análise mostra um quadro bem mais complicado, principalmente quando a gente analisa do ponto de vista da crise climática e da justiça social. E é isso que a gente trouxe para conversar com vocês aqui hoje. Olá, bem-vindos. Meu nome é Elgen e o artigo que eu apresento aqui para vocês, para situar a nossa conversa, a crise climática ela deixou de ser uma ameaça do futuro, né? Ela está no nosso presente hoje. O tal do novo normal, que antigamente todo mundo usava para se referir a uma vida pós-Covid-19, permaneceu no nosso vocabulário hoje, em pleno ano 2025, só que agora para se referir a uma realidade de mudança do clima. E as cidades, elas estão no centro dessa questão toda. O relatório do IPCC de 2023 faz um alerta claro sobre isso. Se, por um lado, as cidades são extremamente vulneráveis aos efeitos e impactos dos eventos das mudanças climáticas, do outro, elas são importantes emissores de gases do efeito estufa, o que, consequentemente, contribui para o agravamento desses efeitos e o impacto dessas mudanças. Para situar a nossa conversa, a crise climática ela deixou de ser uma ameaça do futuro, né? Ela está no nosso presente hoje. O tal do novo normal, que antigamente todo mundo usava para se referir a uma vida pós-Covid-19, permaneceu no nosso vocabulário hoje, em pleno ano 2025, só que agora para se referir a uma realidade de mudança do clima. E as cidades, elas estão no centro dessa questão toda. O relatório do IPCC de 2023 faz um alerta claro sobre isso. Se, por um lado, as cidades são extremamente vulneráveis aos efeitos e impactos dos eventos no Brasil, nós temos um arcabouço legal para embasar políticas públicas, ações e projetos de ação no sentido de promover mitigação, adaptação, resiliência urbana para resistir aos impactos e efeitos da mudança do clima. E um dos principais instrumentos desse arcabouço legal são os planos de ações climáticas para as cidades. E a cidade de Teresina tem um plano de ação climática desde 2023. Isso é interessante porque é fundamental olhar com cuidado para esses planos e mais ainda para os projetos e obras que são embasadas a partir das diretrizes desses planos. Será que esses projetos eles estão realmente produzindo os resultados desejados? Será que essas obras de urbanização, sempre bem intencionadas, claro, elas preparam de verdade a cidade e as pessoas para o que está vindo em termos de mudança do clima? Ou será que às vezes, sem querer, elas terminam por promover novas desigualdades, ou até mesmo aumentar as desigualdades que já existem nesses territórios? Essa é a pergunta desse artigo, essa é a pergunta dessa pesquisa, né? Que é um estudo de caso de natureza qualitativa, baseado em uma pesquisa bibliográfica e documental, além de levantamentos de campo direto no território analisado. O Plano de Ação Climática de Teresina traz um diagnóstico preocupante. Teresina, capital do estado do Piauí, já conhecida pelo calorão que faz o ano todo, teve um aumento de quase 1 grau na temperatura média nos últimos 30 anos. Além disso, as chuvas estão cada vez mais concentradas e intensas, ou seja, chove muito forte no período muito curto do ano. Bom, e quais são os riscos dessas mudanças para a cidade, de acordo com o plano? O plano elenca aumento da ocorrência de queimadas e, consequentemente, efeitos negativos para a saúde dos moradores e até para a economia da cidade. O aumento de inundações, alagamento, deslizamentos de terra, além de uma maior incidência de arboviroses como dengue, zika, chikungunya, por conta da combinação de chuva e calor. E o plano deixa claro que isso não afeta todo mundo de maneira igual. As áreas mais pobres, com menos infraestrutura, sem saneamento, com casas inadequadas, são sempre as mais atingidas, combinando vulnerabilidade social e ambiental. E é aí que entra um conceito-chave para esse estudo, a justiça climática, que basicamente significa que nem os problemas do clima, nem as soluções para eles podem pesar mais para quem já está numa situação vulnerável, para a população de baixa renda, para os grupos que sempre foram deixados de lado. E para enfrentar os desafios listados, o plano estabelece como objetivo principal construir resiliência, atuando em duas frentes: adaptação, ou seja, preparar a cidade para lidar melhor com esses impactos, que já são considerados inevitáveis, e mitigação, tentar diminuir as emissões de gases que causam problema.
O plano tem 5 eixos estratégicos, mas para nossa análise aqui, 2 se destacam. Um focado em reduzir risco e aumentar a resiliência mesmo, e outro focado em promover uma economia mais verde e incentivar a participação das pessoas. Dentro desses 2 eixos, 2 ações são extremamente relevantes para a análise do caso da Vila da Paz e do seu projeto de urbanização. O primeiro busca aumentar e proteger as áreas verdes, parques e praças. E a segunda aposta na adoção de materiais e soluções construtivas em obras de infraestrutura urbana mais eficientes. Ambas as ações têm potencial de contribuírem não apenas para a construção de resiliência frente aos impactos dos efeitos da mudança do clima, como também para efeitos mais imediatos, como melhoria no microclima local, no conforto ambiental e na promoção da saúde dos moradores. De modo geral, o Plano de Ação Climática de Teresina, além de estar alinhado com políticas e estratégias de ação para o enfrentamento aos efeitos da mudança do clima, defendidas a nível nacional, também dialoga com diretrizes internacionais. O relatório do IPCC, por exemplo, defende que o enfrentamento a essas mudanças deve priorizar o planejamento inclusivo e soluções baseadas em infraestrutura verde. E no mesmo sentido, a ONU-Habitat chama a atenção para as vulnerabilidades diferenciais, ou seja, reconhecer que a mudança do clima não afeta todo mundo do mesmo jeito. Depende da idade, do gênero, da renda, de onde a pessoa mora. E ignorar isso é receita para piorar a injustiça climática. E aqui tem um perigo que o artigo levanta que é fundamental: o risco de promover ações desadaptativas, que são aquelas intervenções que na teoria eram para adaptar, para proteger, mas que na prática acabam piorando a situação. Aumentam o risco ou a vulnerabilidade de alguém, ou prejudicam o ambiente de outra forma. É um resultado que ninguém quer, mas que pode acontecer. Já falamos um pouco do Plano de Ação Climática de Teresina, agora vamos conhecer o nosso território, o território analisado, o bairro da Vila da Paz, que surgiu em 1986, a partir de uma ocupação de terra. Cerca de 500 famílias de baixa renda ocuparam um terreno bem localizado para fazer valer o seu direito à moradia ali naquele local. O terreno era bem localizado, ele ficava a apenas 4 km de distância do centro da cidade e era cercado por bairros que já tinham uma infraestrutura urbana consolidada e por diversos equipamentos públicos. Mesmo estando bem localizado, o terreno ele oferecia diversos desafios para que aqueles moradores fixassem sua moradia ali. E um desses principais desafios era que o terreno era cortado por um córrego, o córrego Grotão. E boa parte do terreno, então, era íngreme, né? Já que essa margem do córrego Grotão era bem acidentada. Então era uma área de encosta, com histórico de alagamentos, deslizamentos, e era para onde descia parte do esgoto doméstico dos bairros vizinhos. E esse esgoto chegava na água do córrego e terminava desaguando no rio Puti, que é o segundo maior rio da cidade. Então o bairro surge num contexto de muita vulnerabilidade social e ambiental. Vulnerabilidade que durante anos marcou o cotidiano dos moradores que autoconstruíram suas moradias ali, de maneira precária, é claro. Eram casas de taipa, com cobertura de palha, sem nenhuma infraestrutura. Os moradores, além dos desafios que o terreno oferecia, eles tinham que lutar cotidianamente, no início da ocupação, contra as ordens de despejo, as tentativas de reintegração de posse do terreno em favor do proprietário. E um ano depois do início da ocupação, a Prefeitura de Teresina desapropriou o terreno em benefício desses moradores. E a partir de então, eles se mantiveram mobilizados e lutando agora para reivindicar melhores condições de vida, infraestrutura urbana, equipamentos públicos urbanos, escola, hospital, iluminação pública. Então, a história do bairro é uma história de luta por melhores condições de vida e pelo direito a viver na cidade. Bom, quase 30 anos depois do início da ocupação, no ano de 2013, tiveram início as obras do projeto de urbanização da Vila da Paz. O projeto ele tinha como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores no bairro por meio de obras de infraestrutura, melhorias habitacionais e da recuperação ambiental do córrego Grotão. Era um projeto de iniciativa da Prefeitura Municipal de Teresina e financiado com obras do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Os projetos aprovados para essa iniciativa do PAC, eles deveriam cumprir uma série de requisitos e diretrizes que compunham um manual elaborado pela Secretaria Nacional de Habitação e pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Esse manual estabelecia que esses projetos aprovados deveriam empreender ações integradas, não só questões de infraestrutura, mas também aspectos sociais e ambientais. Além disso, o manual era claro em orientar que esses projetos deveriam priorizar as populações mais vulneráveis e recomendava fortemente que, durante essas obras, se evitasse a remoção forçada de moradores. Se de qualquer forma isso fosse preciso, como última solução, essas remoções, esses reassentamentos deveriam ser feitos para lugares próximos ao bairro original,
para evitar que se perdesse o vínculo, essas pessoas perdessem o vínculo com o bairro, né, com suas raízes, com suas histórias e com acesso ao trabalho e outros serviços públicos com os quais elas já estavam habituadas naquele bairro. O manual defendia, de uma forma geral, a promoção de condições de habitabilidade, acessibilidade, além de 2 pontos cruciais para a nossa análise. Ele recomendava que as obras de infraestrutura para a construção e recuperação de pavimentação adotassem soluções e materiais permeáveis, e chegava a sugerir claramente, de forma bem objetiva, que se evitasse o uso de asfalto. E além disso, muito importante, ele exigia que ao final das obras, ao final dos projetos, fosse feita a regularização fundiária, ou seja, fosse cedido a esses moradores, os moradores originais do bairro, o título de posse ou de propriedade da habitação deles. Bom, as diretrizes eram excelentes, né? E o nosso estudo no território mostra uma desconexão completa entre o que foi planejado e o que foi prometido aos moradores. E em 2024, no final de 2024, o projeto foi entregue, as obras do projeto foram entregues, consideradas concluídas pela Prefeitura de Teresina. Isso num prazo, desde 2013 até 2024, de quase 11 anos, sendo que o projeto, planejado para ser executado em 2 etapas, deveria durar no máximo 3 anos, a um custo de 17 milhões de reais. E em 2024 ele foi entregue incompleto, tendo custado cerca de 50% a mais, tendo custado 25 milhões de reais. E mesmo assim, uma obra incompleta. E a gente montou, para nossa comparação, esse quadro comparativo, que lista todos os itens que deveriam ter sido executados no projeto, que foram prometidos com o projeto, e através do nosso levantamento, tanto o levantamento documental quanto o levantamento direto no território, no campo, do que foi executado, do que não foi executado de forma alguma e do que foi executado de maneira parcial. E aí a gente vai falar mais à frente de alguns dos itens que são mais gritantes, né? Essa desconexão entre o planejado e o executado. E aí uma imagem que a gente vê claramente, essa imagem é do Google, ela é recente, agora de 2025, que mostra, a gente viu no slide anterior, que o projeto ele se centrava na construção de um parque linear ao longo de todo o percurso do córrego, né? Então o projeto foi dividido em 2 etapas, a etapa 1 e a etapa 2, e a gente vê claramente uma desconexão, né? Um contraste, de um lado o que parece estar executado e do outro lado algo que não foi executado de maneira nenhuma. O centro do projeto era o parque linear, e esse parque ele previa a retificação do curso do córrego, o aterramento das margens, com a remoção das pessoas que moravam na margem mais imediata, né, que era considerada área de risco, e a construção de uma série de equipamentos de lazer, de esporte, de cultura. Estava previsto construir quadra de esporte, pista de skate, espaço para crianças, academia ao ar livre, anfiteatros. E com a execução só da metade do parque, só a etapa 1, praticamente a outra metade, que também tinha equipamentos de lazer, a gente classificou naquele quadro como uma execução parcial, porque tudo que estava previsto no parque foi executado só pela metade. E aí a gente vê que mesmo que foi executado a etapa 1, nas visitas em que a gente fez no local, parece estar em completo estado de abandono, né? Os acessos, alguns não foram feitos, e os que foram feitos estavam tomados pelo mato. Além do espaço que era destinado para o paisagismo também está tomado pelo mato. Então essas imagens dão uma ideia de que mesmo que foi executado, parece que foi meio abandonado, ou até mesmo que não oferece condições para que a população que mora mais próximo dessa etapa que foi executada use o espaço da maneira que ele deveria ser usado. Chama bastante atenção é que um dos projetos que faziam parte do projeto era o projeto de paisagismo do parque. Era um projeto bem detalhado e que previa a arborização do parque como um todo. E aí nas visitas a gente vê que esse projeto ele não foi executado. Nem um paisagismo ornamental, nem um paisagismo de arborização. E possivelmente isso influencia o fato de que durante o dia, por Teresina ser uma cidade bastante quente e ensolarada, as pessoas não se sintam engajadas em fazer uso do parque, porque não tem uma sombra, é muito quente. Um outro ponto crítico e desconectado do que foi planejado, do que foi executado, é a questão do esgotamento sanitário. Nessa imagem a gente vê 2 tubulações despejando o que parece ser esgoto no córrego. E o que tinha sido planejado é que seriam executadas obras de drenagem de águas pluviais e infraestrutura de esgotamento sanitário. E o que acontece é que
As obras de drenagem foram executadas, ok? Mas as obras de esgotamento sanitário não foram executadas. Então, a realidade é que as moradias, o esgoto doméstico das moradias continua sendo despejado na sarjeta das ruas. Por gravidade, esse esgoto ele encontra a infraestrutura de drenagem de águas pluviais e termina sendo despejado diretamente no córrego e que, por consequência, deságua no rio Poti. Outro ponto crítico também da nossa análise é a pavimentação das ruas. As ruas do bairro foram pavimentadas com asfalto. Isso vai na contramão do que era previsto no manual elaborado pelo Ministério das Cidades. O manual era muito objetivo e claro em recomendar a adoção de soluções de materiais permeáveis e era claro em pedir para que esses projetos evitassem o uso de asfalto para essa pavimentação. E aí parece uma coisa simples, mas para a realidade do bairro, em Teresina, isso pode trazer uma série de problemas. Pode sobrecarregar o sistema de drenagem de águas pluviais numa eventual chuva forte e concentrada, que é a nova realidade climática de Teresina, comprometendo a infraestrutura que foi recém-construída em metade do bairro, além de ter uma forte contribuição para o microclima local, já que alguns estudos que a gente cita no artigo mostram uma relação direta entre pavimentação asfáltica e aumento na temperatura no microclima local. Bom, até agora a gente viu imagens do bairro no trecho onde as obras foram parcialmente concluídas, né, na etapa 1. Olhando um pouco para a parte do bairro que receberia a etapa 2, essa etapa 2 ela não foi concluída, mas ela foi iniciada antes da inauguração no final de 2024. E foi feita a remoção de terra, proterramento e retificação do córrego, da margem do córrego, só que as obras foram paralisadas e consideradas concluídas sem que tivesse sido feita a contenção das encostas. Então, uma coisa que já era realidade no bairro, historicamente, que era o deslizamento de encostas no período chuvoso, se tornou um ponto crítico para os moradores que permaneceram ali. Os moradores que moravam mais próximos da margem do córrego foram reassentados. Mas, para os moradores que ficaram, na parte que não era considerada área de risco, agora estão em risco, porque no eventual chuva, a margem do córrego, tendo sido feita a movimentação de terra e sem ter sido feita a devida contenção da encosta, elas correm um sério risco de deslizamento, desmoronamento também. Do ponto de vista do reassentamento das famílias, também há uma grave violação entre o que foi acordado no manual, que pedia que se evitasse as remoções e quando elas ocorressem para próximo do bairro original. E o que na verdade ocorreu é que o projeto ele tinha feito um projeto para a construção de 624 moradias no próprio bairro. E a empresa contratada para fazer esse projeto, ela alegou que era inviável do ponto de vista técnico, por conta de características do terreno, a construção dessas moradias no bairro. Então, a Prefeitura Municipal de Teresina tomou a iniciativa de reassentar essas pessoas num conjunto residencial do programa Minha Casa Minha Vida, que fica na periferia da cidade, cerca de 17 quilômetros de distância do bairro original, da Vila da Paz. Então, o que aconteceu é que essas famílias elas foram reassentadas, perderam completamente seu vínculo com o bairro. Algumas resistiram, permaneceram no bairro, permaneceram no local, mas a grande maioria foi reassentada nesses imóveis que a gente vê nas imagens. E esse bairro, embora novo, embora tendo sido construído a partir de um projeto, ele enfrenta grandes problemas de infraestrutura. Às vezes problemas tão desafiadores quanto os que esses moradores eles já enfrentavam na Vila da Paz. Então, se por um lado existia a expectativa dos moradores do bairro que o projeto de urbanização da Vila da Paz traria soluções para muitos problemas como esses, para esses moradores que foram reassentados, eles foram tirados de uma realidade onde existia uma expectativa de melhora na qualidade de vida por conta dessas obras de infraestrutura, para um novo bairro em que, embora eles tivessem uma casa um pouquinho melhor do ponto de vista da construção, da habitabilidade, o bairro eles foram colocados lá para enfrentar desafios tão parecidos ou maiores com os que eles já enfrentavam na Vila da Paz. Em resumo, para quem ficou na Vila da Paz, principalmente perto daquelas obras inacabadas da segunda etapa, a situação é de insegurança, risco constante de deslizamento por causa da obra parada. A poluição do córrego continua porque as obras do esgotamento sanitário não foram executadas. Isso, de certa forma, afeta a saúde de quem mora ali, além de afetar também a qualidade da água do Rio Poti, que vai afetar pessoas de outros bairros da cidade. O parque linear, que deveria ser algo bom para o cotidiano dos moradores, é pouco utilizado pela falta de sombra durante o dia. No fim das contas, a conclusão é que o projeto falhou em alcançar os seus objetivos.
especialmente quando pensamos na ideia inicial de promover moradia digna. Se pensarmos na moradia digna a partir da definição de moradia adequada, adotada pela ONU, internalizada pelo Brasil também, que envolve segurança quanto ao direito de posse, acesso a serviços públicos, infraestrutura, habitabilidade, localização, meio ambiente saudável, respeito às diferenças culturais. Então o projeto de urbanização ele falhou, tanto para quem ficou no bairro, como para quem foi reassentado no conjunto residencial do Arcoato Neto. Voltando um pouco ao Plano de Ação Climática de Teresina, mesmo que o projeto de urbanização da Vila da Paz tenha sido elaborado muito antes, né? É um projeto de 2013 e o plano é de 2023, se ele tivesse sido executado da maneira como foi planejado, ele traria importantes contribuições para a construção de adaptação e resiliência aos efeitos das mudanças climáticas, né? Dos eventos climáticos extremos. Mas a verdade é que o resultado ele foi na direção contrária, foi na contramão dessa expectativa. O plano ele traz alguns mapas com projeções para as ameaças dos impactos das mudanças climáticas para as décadas de 2030, 2050 e 2070. E quando a gente observa a área onde está localizado o bairro da Vila da Paz, a gente vê que para muitas das ameaças que já faziam parte do cotidiano da Vila da Paz, ela permanece nessas projeções como risco alto e muito alto. Por exemplo, no mapa dessa imagem, que é o mapa de ameaças para arboviroses, a gente vê que a área da Vila da Paz ela continua num lugar de ameaça muito alta para a ocorrência de arboviroses nas próximas décadas. Também para a ameaça de alagamentos, a Vila da Paz continua num lugar onde a ameaça ainda é muito alta. Também para a ameaça de alagamentos, a Vila da Paz continua num lugar onde a ameaça ainda é muito alta. Também para a ameaça de alagamentos, a Vila da Paz continua no lugar onde há ameaça em deslizamentos da mesma forma. A projeção é que na década de 2030, 2050 e 2070, a região da Vila da Paz ainda é um lugar em que a ameaça de deslizamentos é considerada muito alta. Deslizamentos da mesma forma. A projeção é que e a ameaça de ondas de calor também. A Vila da Paz está localizada numa região em que a ameaça de ocorrências de ondas de calor para as próximas décadas é considerada alta e muito alta. E a ameaça de ondas de calor também. A Vila da Paz está localizada numa região em que a ameaça de ocorrências de ondas de calor... Bom, parece claro que uma série de oportunidades foi perdida. O projeto de urbanização da Vila da Paz falhou não apenas em promover melhoria da qualidade de vida desses moradores por meio da infraestrutura e de melhorias habitacionais, como do ponto de vista de criar adaptação e resiliência para o enfrentamento aos desafios da mudança do clima. Falhou tanto em se preparar para esses eventos, né? Preparar o bairro para esse cotidiano de eventos climáticos extremos, como também criou novos riscos. Quando a gente pensa nos moradores que foram reassentados num bairro distante do bairro original, para enfrentar desafios tão parecidos com que eles já enfrentavam no cotidiano da Vila da Paz, e às vezes até outros riscos, a gente vê que, olhando pela ótica da justiça climática, o projeto ele contribuiu não só para afastar o bairro dessa realidade de enfrentamento aos desafios da mudança do clima, como proporcionou uma realidade de injustiça climática também. E isso pode ter muitas explicações, essa desconexão entre o que foi projetado, entre as diretrizes, as regras e o que foi executado de verdade, né? Quando a gente pensa do ponto de vista do ciclo de uma política pública, de todas as etapas, desde o planejamento, a implementação, até a avaliação dos resultados, a gente pode pensar que o monitoramento, a correção do curso de implementação e até uma participação social não tão efetiva durante todas essas etapas podem estar por trás dessa mudança de curso, dessa desconexão entre o que foi planejado e o que foi executado. E é a proposta que a gente traz nesse estudo, né? Como evitar que políticas públicas formuladas para reduzir desigualdades terminem por aprofundar essas desigualdades e até mesmo criar novas desigualdades. E a reflexão que a gente deixa aqui, claro que a gente traz isso um pouco mais detalhado, embasado com bibliografia, com a documentação que a gente analisou no artigo. Então vale a pena dar uma olhada.